que Jesus continue abençoando a cidade de Olímpia, o pastor Aparecido, todos que estão ali adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós falamos na semana passada a respeito dos dons espirituais, começamos a falar a respeito dos dons espirituais, em que Cristo, subindo, ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. No livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos falando sobre a promessa do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo que seria derramado e seria dado às pessoas. E nós observamos que, falando o que é os dons, dons são dádivas, presente, ofertas que Deus dá do Espírito, presentes de Deus, presentes espirituais. E nós mencionamos aqui que muitas vezes as pessoas, de forma errada, equivocada, imagina que para ser batizado com o Espírito Santo, para ter os dons espirituais, precisa falar em língua estranha, e vão, ensinam, aprendem a falar em língua estranha, e não é isso que a Bíblia fala, porque primeiro que a Bíblia, nós vamos ler aqui que existem diferentes dons. Aliás, já falamos na semana passada sobre vários dons que Deus havia derramado, sobre os diferentes dons, já lemos lá em Romanos 12. Então o dom não é igual, ele deu pessoas diferentes, com capacidades diferentes, e mencionamos algumas coisas. E agora nós começamos a ler aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos discorrer vários versículos desse texto aqui, falando a esse respeito, que primeiro que a gente entender que os dons espirituais, ele é distribuído de acordo com a necessidade que existe, Então não adianta a gente às vezes querer só um tipo de dom, porque há necessidade de outros, Mesma coisa que nós imaginássemos que nós trabalhássemos na nossa casa para que pudéssemos ter arroz. Todo mundo vai buscar o arroz e no final do dia, do mês, do ano, a gente come arroz o ano inteiro, Mas é necessário que tenha o arroz, que tenha o feijão, que tenha a carne, que tenha a verdura, que tenha as outras coisas. Da mesma forma, nós quando falamos a respeito da igreja de Deus, os dons, ele serve para edificação, para adorno da casa do Senhor Jesus. Então, é diferentes dons, não adianta a gente imaginar que para ser batizado com o Espírito Santo, a prova é que se fala em línguas estranhas, porque se todo mundo falar em línguas estranhas, na verdade nós não temos a perfeição do corpo, como nós ouvimos falar que o corpo ele é ligado pelo auxílio de várias juntas, vários organismos no corpo, e ele forma um corpo completo, porque senão nós teremos só parte do corpo, só membros do corpo e não um corpo em si. E da mesma forma os dons espirituais, e aqui Paulo escreve para a igreja que estava em Corinto, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui a gente vai fazer uma pequena pausa, porque muitas vezes a palavra ignorante, as pessoas elas se ofendem quando alguém diz que ela é ignorante. E se a gente pensar, porque a gente não sabe do que está falando, mas o que é ignorante? É alguém que ignora, desconhece determinado assunto. E nós somos ignorantes em muitos assuntos, Se nós começarmos a falar de medicina, por exemplo, a gente não vai entender o que está falando. É igual outro dia, uma vez eu peguei o exame médico, li lá e falei: nossa, eu estou com um problema aqui, pesquisei na internet, vou morrer, É que chega no médico e fala: não se preocupa com isso não, você já nasceu com isso, Isso aí não é um problema, Mas eu já achei que ia morrer daquilo, porque eu não sabia o que era aquilo. O médico falou: não, desde que você nasceu, você tem isso aí, não se preocupa não, Então, porque eu sou ignorante em medicina, eu não sei nada de medicina, E assim, a hora que ele fala que também que a gente está bom, a gente acredita, também porque a gente não entende, Então nós somos ignorantes nisso. Mas o que o apóstolo Paulo escreve para nós, irmãos, ele não gostaria que nós fôssemos ignorantes a respeito dos dons espirituais, que nós conhecêssemos a respeito dos dons espirituais, exatamente para não acontecer o que acontece com as pessoas que ignoram, que são ignorantes nesse ponto e acabam acreditando que para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar língua estranha, e aí fica ensaiando, até que aprende a falar uma meia dúzia de palavras, sai falando e pensa que está falando em língua estranha. Bom, realmente é uma língua estranha, porque ninguém sabe que língua é aquela que ele está falando.
mas como nós falamos ali no dia de Pentecoste, o que houve no derramamento do Espírito Santo, não só ali, como também futuramente nos demais capítulos 8, 10 e 19, que fala ali de pessoas que falaram em línguas, nós observamos que eram línguas da terra, não era a língua do céu, ainda que nós entendemos também que pode haver Deus usando de pessoas falando línguas dos céus, mas o que aconteceu ali não era a língua do céu, não era a língua dos anjos. Eu estou falando isso porque Paulo escreve aqui falando que ainda que ele falasse a língua dos homens é a língua dos anjos, a língua do céu, existe uma língua e pode ser falada, né? Nós entendemos dessa forma, mas o que aconteceu lá no dia de Pentecostes, especialmente, que fica muito claro para nós todos, é que havia ali cerca de 14, se não me engano, 14 nações que estavam ali, e as 14 nações, pessoas das 14 nações ouviam na sua própria língua, na língua em que eles eram nascidos, né? Os medos, os persas, todas as demais nações, egípcios, né? Cada um que estava ali, eu não vou me lembrar todas as nações, Capadócia, todos que estavam ali, eles iam falando, eles ouviam na sua língua em que era nascido o povo glorificar a Deus. Então, aquela língua era uma língua da terra, e as pessoas por ignorância, né? Aquilo que Paulo escreve, por ser ignorantes, não conhecendo essas coisas, entendendo que para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em língua estranha, e sai uma língua, ela sai uma língua estranha, mas ela não é a língua que Deus deu, não é a língua dos homens ou dialeto qualquer, a gente não consegue entender, e nem mesmo as pessoas. Se nós vamos observar no texto que nós vamos ler aqui, nesse aqui, depois também no capítulo 14, o que Paulo orienta a respeito, especialmente da língua estranha, né? Que deve ter um certo cuidado em relação a isso, mas daqui a pouquinho nós chegamos nela. Então, irmãos, o desejo dele é que a respeito dos dons espirituais, dos presentes de Deus, dos presentes do Espírito, e não só dos presentes, mas do próprio Deus, nós não podemos ser ignorantes, nós precisamos conhecer os mistérios de Deus, para que nós não possamos ser levados, conforme o próprio apóstolo Paulo diz, por todo vento de doutrina. Vem um, fala uma coisa, ele vai, vem outro, fala outra coisa, ele vai, porque ele não conhece a palavra de Deus, né? E o que Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecendo as Escrituras, a gente não erra, e se conhecer o poder de Deus também. E ele continua dizendo: porque vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo, né? Ou seja, a gente conhece exatamente isso. Quantas pessoas que sabem que Jesus é Deus, mas eles não sabem que Jesus é o único Deus. Então eles imaginam Jesus é um Deus, ou uma parte de Deus, uma parte da divindade, e muitas vezes, mesmo que diz, né, que não, que são todos coiguais, mas eles acabam dizendo, né, dizendo assim, não, que Jesus ele respondia para o Pai, então o Pai é maior. Aliás, o próprio Jesus falou que o Pai era maior que ele, né, como Espírito, e por não entender, acaba fazendo toda essa confusão. Mas ele assim, olha, só aquele que recebe Jesus, o Espírito Santo na sua vida, é que tem noção clara de quem é Jesus, que ele não é só parte de Deus, não é um Deus apenas numa trindade, não é isso, mas é que é um Deus único, né, que se manifestou de 3 formas diferentes. E aí no texto que na sequência, no versículo 4 do capítulo 12 de 1 Coríntios, assim: ora, há diversidade de dons. Irmãos, o que é isso? O que essa palavra significa? Diversidades. Diversos, muitos, né? Há diversidade de dons, ou seja, Deus ele não ofereceu um único presente espiritual, ou seja, a prova de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo tem que falar em língua estranha. Não é isso, né? Eu entendo que todos aqueles que foram batizados em Cristo, que são batizados com o Espírito Santo, ele recebe um dom de Deus, ele recebe um dom espiritual de Deus, ele tem um dom mais diferente, né? Porque nós somos corpos, assim como ele vai tratando logo mais abaixo, ele fala exatamente isso. Então, todos nós temos um dom. A gente vai observar que um tem facilidade para uma coisa, outro tem facilidade para outra coisa, porque é dessa forma
que precisa ser feita para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando diz assim, há diversidade de dons, há muitos dons mesmo, né? E nós podemos ter 1, 2, 3, 5, 10 dons, mas eu não acredito de forma nenhuma que uma pessoa que recebeu Jesus, que foi batizada, não recebeu pelo menos um dom. É impossível, né? Eu não consigo entender que uma pessoa que recebe Jesus na sua vida, Deus dá 5, 6, 8 dons para um e para ele vai deixar sem dar nenhum. Tanto é que nós observamos a palavra de Deus falando a respeito daquele homem, ou melhor, daqueles homens que receberam talentos. A gente não observa Jesus dizendo assim, olha, um recebeu 5, outro 3, outro 1 e outro não recebeu nenhum, né? Mas pelo menos um dom a gente recebe, né? E a gente precisa querer os dons espirituais. É coisa interessante, porque Deus ele oferece. Mas eu citei aqui na semana passada para os irmãos que é como se nós fôssemos num restaurante self-service, né? E ficássemos sentados na mesa esperando alguém servir a gente. O que vai acontecer se nós formos no restaurante self-service e ficar sentado na mesa esperando? Vamos sair sem comer nada, né? Não passa, não tem garçom servindo, é nós que nos servimos. Então, do Espírito Santo, nós lemos a semana passada, enchei-vos do Espírito Santo. A mesa está ali, mas ir lá buscar, né, o ser cheio do poder de Deus. Por isso que eu assim, que nós devemos buscar os dons, buscar os dons. Buscar depende de cada um de nós, a gente querer os dons espirituais. Então, a gente precisa nos abundar neles. O que isso significa? Ter mais do que vários dons. Então perceba que há diversidades, mas o Espírito é o mesmo, embora os dons são vários, o Espírito é o mesmo. Por quê? Porque os dons são espirituais, o dom do Espírito Santo, o dom de Deus. Então todos eles, Deus vai dando, mas o Espírito é o mesmo, ele não muda. Aí ele continua dizendo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O que é um ministério? Há muitos serviços, muita forma de cuidar das outras pessoas que Deus dá, mas o Senhor é o mesmo, né? Há diversidades da maneira de nós trabalhar, cada um vai trabalhar fazendo uma coisa, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Não é que existe que um é maior, que o outro é menor, não é nada disso, né? Nós olhando, cada um tem diferentes dons, diferente maneira para ser usado. A gente observa ainda assim, que há diferentes operações. O que é operações? Operações vem de ações mesmo, de maneira de falar, Deus age de muitas formas, de muito jeito. Lá, quando nós falamos de mistério é nós que fazemos, né? Deus vai dando, o Senhor é o mesmo, mas Ele vai dando, a gente vai executando. Mas as operações é a maneira de fazer, o jeito, a ação, a maneira que é dada, mas Deus é que opera tudo em todos nós, as ações. Ou seja, vamos esclarecer, se alguém vem aqui na frente, se alguém estava doente, se alguém entrou daqui e saiu daqui curado porque o pastor orou para ele, quem foi que curou? Jesus, né? Não foi o pastor, a operação foi feita por Deus. Então a gente observa que Deus ele faz várias operações, várias maneiras de ele trabalhar. Se alguém falou em língua, se alguém falou em profecia, se alguém usou outro dom, as operações foi todas elas é do Espírito Santo, é Ele que faz, no meio de Deus. Quando ele diz assim, que onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. O que significa? Que Ele opera do jeito que Ele quer fazer, da maneira que Ele quer fazer. É isso que Ele está dizendo aqui. Mas, veja o versículo 7. Embora tenha muitos ministérios, embora há diversidade de operação, no versículo 7, eles dizem assim, a manifestação. Irmãos, perceba, o que significa essa palavra manifestação? Manifesta, de ser usado. Vamos, olha, a pessoa que tem o dom de profecia, falar em profecia, não vem dela, depende de Deus. Perceba que assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Podemos estar reunidos, ter 10, 20 pessoas que deem um dom de profecias, não significa que vai ser manifesto, que Deus vai usar. Por quê? Depende de ser útil.
né? Não há necessidade. Quantas vezes pessoas têm a preocupação, e eu falando de profecias, porque muitas vezes a pessoa, eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso que Deus fale comigo. Ele vem aqui, 20 irmãos vêm na frente, fala uma palavra, e Deus está falando, ele não ouve. Vem a pregação, e tem uma palavra, ele não ouve, porque ele acha que Deus só fala através de um vaso profético, e não é isso. Os dons espirituais, eu lembro uma vez, o pastor Del comentando a respeito daquele louvor que fala dos 500 graus de poder, né? Que uma chuva de línguas pode acontecer. Irmãos, não dá para acontecer uma chuva de línguas. O que é uma chuva de línguas? Todos ao mesmo tempo falando em língua, não dá. Por quê? Primeiro, que a gente vai observar que não é isso que deve ser feito, e segundo, que nós vamos observar que é dada para aquilo que for útil, né? Então, muitas vezes, a pessoa quer o dom de profecia, não precisa de outro dom, precisa do dom, por exemplo, de socorro, né? Precisa de outra coisa, e a pessoa quer aquele, e Deus está precisando de outra coisa. Então, observa que a operação, a manifestação, melhor, não a operação, mas a manifestação, ela é dada aquilo que for útil, e quando há necessidade. Se não houver necessidade, não precisa. Não precisa Deus ficar falando. Irmãos, a igreja de Deus, ela não é guiada por profecia, no sentido de Deus usar vaso, ela é guiada por esta profecia, a palavra de Deus. A igreja é guiada pela palavra de Deus, sempre pela palavra de Deus. Então a gente precisa estar atento sempre para ouvir aquilo que Deus tem para falar. E quando eu estou dizendo aquilo que Deus tem para falar, é o que está exatamente na palavra de Deus. Não exatamente, muitas vezes, que alguém veio aqui na frente e falou. A gente tem que ter sempre na nossa mente os irmãos de Bereia, né? O que os irmãos de Bereia faziam? Quem lembra dos irmãos de Bereia, né? Alguém lembra de falar de Bereia aí atrás, que está sentado aí? Quem? Bereia, o que é isso, né? Tinha os irmãos que eram de Bereia, eles ouviam a palavra, escutavam. Quando eles chegavam em casa, o que eles faziam? Eles olhavam para ver se estava certo aquilo lá, né? Então aqui muitas vezes nós estamos pregando, falando aqui, não dá tempo do irmão ficar lendo, olhando, vendo, mas anota, chega em casa, dá uma olhadinha, opa, peraí, será que é isso mesmo, né? E vê, confere de acordo com a palavra de Deus. Então a gente observa que é isso, olha, a manifestação é dada para o que é útil. E aí ele vai dizendo assim, por quê? A uma pessoa, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, né? O que é uma palavra de sabedoria? Sabedoria vem de saber. O que é o saber? Conhecer através de experimentação, através de ouvir, através de sentir, através de ver. Esse é o conhecer. Eu estou falando de sabedoria porque ele vai dizer logo na sequência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Se sabedoria é saber, é conhecimento, qual que é a diferença entre sabedoria e ciência? A sabedoria é um conhecimento através de experiências que nós vivemos. E a ciência, através de estudos, de nós buscarmos. Às vezes nós nunca experimentamos aquilo. Irmãos, quer ver uma coisa como é muito simples, né? Olha, alguém acha que se colocar a mão no fogo, queimar vai doer? Quem acha que dói? Quem já colocou a mão para ter certeza que dói? Agora, quem eventualmente, acidentalmente, acabou colocando a mão no fogo e queimando? Então, olha, isso é sabedoria. Eu encostei lá, a experiência doeu, queimou, é verdade. Mas a gente estudando aqueles que puseram a mão no fogo, a gente sabe que realmente colocar a mão no fogo dói, ainda não preciso eu colocar a minha mão. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, irmãos, da mesma forma que eu nunca falei em profecia, eu sei a maneira que Deus fala em profecia, porque está na palavra dele. A gente, ainda que não tenha falado, ainda que não temos sido usado como vasos de Deus, usar em profecias, mas através da ciência, ou seja, estudo da palavra de Deus, a gente sabe o que é profecia. E a maneira que Deus age através de vasos proféticos, né? Então, veja que isso aqui é uma ciência, né? Como ciência? Estudo, a gente começa estudando a palavra de Deus, vendo o que a palavra de Deus nos fala, o que aconteceu, ainda que a gente não experimentou de tudo, mas a gente sabe a maneira que Deus age, a maneira que Deus vai trabalhar através da ciência ou do conhecimento, do saber, que são tipos de sabedorias diferentes, mas conhecendo, experimentação ou pelos estudos, né? Aí veja aqui, a outro, pelo mesmo Espírito, que é dado a sabedoria, a ciência, a fé.
Olha que coisa interessante. Primeiro que quando nós olhamos lá em Hebreus, capítulo 12, acho que no versículo 6, se não me engano, ele fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, se sem fé é impossível agradar a Deus, a gente subentende que todos que recebem Cristo, ele tem que ter fé. Até porque aquele que se aproxima de Cristo, ele tem que ter fé. Sem fé é impossível. 11:6, Hebreus 11:6, né? Então, quando a gente observa e vendo isso aqui, mas que fé que é essa? Irmãos, essa fé que ele trata não é essa fé de todos nós, saber que Deus existe, que Ele cura, que Ele manifesta seu poder. É essa fé que ele diz assim, pelo mesmo Espírito, é que Deus dá aquela fé acrescentada. Sabe aquela fé que diz assim, se você dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá, e ele faz. Assim como Pedro e João subiram, né, para oração às 3 da tarde, estava lá um homem que estava sendo colocado lá e pediu dinheiro para ele, e o que ele fez? Ouro, prata não tenho, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Como é que ele sabia que aquele homem ia levantar? Pela fé, né? Mas essa fé diferenciada de nós sabemos, Deus pode fazer, mas eu não sei se Ele vai fazer. Perceba que é uma fé, mas não é essa mesma fé, e essa fé aqui também é um dom espiritual. A uns, Deus dá essa fé, a outros, né, quer falar, mas a Bíblia fala que aquele que duvida é semelhante à onda do mar imperida. Sim, né, mas a gente sabe que nem todas as coisas Deus vai fazer, porque nós entendemos também pela palavra dele, que ele só faz aquilo que lhe apraz, aquilo que ele quer fazer. Como é que eu sei se aquilo Deus quer fazer ou não? Mas aí pelo dom, eu tenho esse dom, né? Eu tenho essa certeza desse jeito. Para isso vai dar certo, para isso Deus não vai querer fazer, né? Então a gente observa que essa fé, que ela é dada como um dom, ela é uma fé maior. Vamos escolher uma fé maior, é uma fé que a pessoa está na vida de algumas pessoas, de outras ele tem a fé, né? Mas a fé não vai ser exatamente nessa mesma proporção de ter essa... dizer não pode levantar, no paralítico lá que está na cama, levanta daí, ele sabe que ele vai levantar, ele fala, olha Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor quer, né? Então fica uma certa dúvida da nossa vida, porque a Bíblia diz que, primeiro, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a gente precisa ir experimentando essas coisas, né? A Bíblia diz assim, provai e vede, né? Irmão, veja, que muitas vezes a gente vê, mas o que está faltando? O provar, né? O provar é diferente. Às vezes a gente olha, eu falei daqui do self-service, você olha aquela pista lá, aquele monte de coisa lá, fala, isso deve estar bom, né? A hora que você vai provar, você vai, faltou sal, né? Mas parecia que estava bom. Perceba que as coisas de Deus, Ele manda assim, provai e vede que o Senhor é bom. E nós estamos falando isso justamente para nós estimularmos a buscar os dons espirituais. Quem sabe alguém está buscando o dom de profecia, e o que nós precisamos pedir é, Senhor, me dá o dom da fé, eu preciso desse dom da fé, né, para que eu possa chegar na pessoa e colocar a mão sobre ele ser curado, ser restaurado, levantar, porque é um dom diferenciado, e muitas vezes a gente ocupa em tantos outros dons e esquece de pedir esse dom para que Deus dê para cada um de nós, né? Então, essa fé aqui, ela é dada como um dom. Essa outra fé que nós citamos, que todos têm, que às vezes a gente usa e às vezes a gente não usa, né? Depende muito da ocasião. Estou dizendo isso, irmãos, pensa em Pedro, né? Pedro estava lá, Jesus veio de noite andando sobre as águas, e falou, Senhor, se for tu, manda que eu vá até a ti. Olha que fé. Pensa um pouquinho, irmãos, quantos de nós que estamos aqui teria coragem de descer do barco para pisar na água e sair andando? Ou já ia pensar assim, o que? Se eu vou pisar, eu vou afundar, como é que eu vou ir aí? Mas Pedro saiu, ele pegou e começou a andar sobre as águas, ele foi andando, e quem sabe ele pensou assim, olha, não é que eu ando mesmo, né? E quem sabe a hora que ele pensou nisso, o que aconteceu? Começou a afundar. Senhor, me socorre, né? Não estou com toda essa fé aqui, senão ele teria andado. Então perceba que, às vezes, a nossa vida como servo de Deus, tem hora que a gente está com uma fé muito grande, né? Outra hora a fé foi lá para o pé, dedão do pé lá, né? Outra hora ele sobe, mas essa fé de dom que nós precisamos pedir é para que ela possa ser como dom mesmo dado por Deus a cada um de nós, né? Ao outro, pelo mesmo Espírito, irmãos, os dons de curar, né? Perceba, né? Sim, pois não. Isso eu sempre quis saber, então agora eu vou perguntar. Quando o obreiro olha para a gente,
O obreiro ora. A fé depende de quem? Minha, dele ou de ambos? Pois é, olha que pergunta interessante. A irmã perguntou, olha, quando ele vem aqui, ora, a fé é de quem? A fé é do que ora, a fé é do que recebe ou a fé tem que ser dos dois? Mas, ó, depende. Irmãos, perceba, olha, isso aqui é muito interessante, por quê? Se os dois tiverem fé, é muito mais interessante, porque junta a fé de um com a fé do outro, né? E aí a fé é aumentada. Mas observa aqui, biblicamente, eu vou citar algum exemplo, mas era Jesus, tá bom. Mas observa aqui, em alguns casos, Jesus curou pessoas que não tinham fé para ser curado, né? Aquele homem que estava no tanque de Betesda, você acha que ele tinha fé para ser curado? Jesus perguntou para ele assim, você quer ser curado? O que ele disse? Senhor, eu estou aqui esperando, mas olha, a hora que o anjo vem, agita a água, outro pula na minha frente. Ele não tinha fé que Jesus podia curar ele. Ele tinha fé que a hora que o anjo agitasse a água, se ele caísse primeiro, ele era curado, mas que Jesus curava, não. Ele falou, não é, você não vai sair na água, não, pode levantar daí, pode ir embora daí. E ele foi, ele não tinha fé para aquilo. Mas Jesus curou, mesmo sem ele tendo fé. A fé estava totalmente em Cristo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Se o obreiro tiver essa fé, mesmo que o outro não tenha fé, irmão, Jesus faz, porque ele está com essa fé toda, né? A gente observa também, em algumas ocasiões, né, a gente observa que aquela ocasião que estavam levando aqueles 4 amigos, levando aquele homem sobre a cama, né? Eu não sei se aquele homem em cima da cama tinha tanta fé para isso, porque a gente observa que a fé estava naqueles 4 homens que levaram ele sobre a cama, que eles fizeram de tudo, chegou a casa, estava cheia, não conseguia colocar diante de Jesus, aí eles assim, vão subir para o telhado, vamos colocar esse homem lá diante de Jesus. Eles podiam chegar para ele e falar assim, olha que pena, você viu, a gente andou tanto, chegou até aqui, perdemos viagem, a gente não consegue chegar perto de Jesus. Ele falou, não, a gente vai colocar diante de Jesus, já chegamos até aqui, né? E a Bíblia não fala, mas talvez aquele homem em cima da cama falou, meu Deus, vocês vão me derrubar, como é que vocês vão subir com eu em cima da... Ele era paralítico, não tinha jeito de ele fazer muita coisa. E ela não vai colocar. E quando Jesus viu a fé daqueles homens, olha, teus pecados estão perdoados. Primeiro perdoou o pecado, depois curou ele. Ele também não tinha fé para ser curado. Outras pessoas, a gente observa o caso daquela mulher que fazia 12 anos que ela tinha aquela hemorragia. A gente observa que ela chegou, diz assim, se eu tocar na hora do vestido de Jesus, eu vou ser curada. Ela tinha certeza disso. E ela foi, tocou na hora das vestes de Jesus e foi curada. Né? E Jesus nem sabia, né? Lógico, Jesus conhece todas as coisas. Quando diz que não sabia, ela chegou, não foi que Jesus iniciou esse processo, ela que partiu dela, que ela fosse lá e tocasse, que ela seria curada. Ela foi, tocou e foi curada. Então, perceba que em algumas ocasiões, a gente poderia estar pegando, por exemplo, a viúva de Naim. A viúva de Naim não fazia a menor ideia que o seu filho seria ressuscitado. Jesus foi lá, moveu-se de íntima compaixão e deu a vida para ele. E eu volto a dizer, alguém vai dizer, mas era Jesus, eu sei que era Jesus. Nós observamos também que em determinada ocasião, havia pessoas que estavam ali com caça de demônio e orou e a caça de demônio não saiu. E aí o que aconteceu? Eles não tinham fé? Tinha, os discípulos tinham fé que aquela caça de demônio podia sair, mas não saiu. E aí quando chegaram para Jesus e perguntaram assim, Senhor, por que a gente não conseguiu? Ela falou, porque essa caça de demônio, ela não sai, senão com jejum e oração. Então o que eu vejo, irmã, disso aqui tudo que nós estamos falando? Olha, há casos que a pessoa está orando, ele tem tanta fé que Deus vai fazer, que Deus faz pela fé dele, ainda que a pessoa que está recebendo oração não tenha fé para aquilo. Outros, ele não está com tanta fé assim, mas a pessoa chegou com tanta fé para receber, e Jesus, vendo a fé da pessoa, ele acaba fazendo. Né? Há outros casos que assim, olha, não, desse jeito não, você vai ter que orar mais, você vai ter que jejuar, você vai ter que revestir mais para que possa acontecer alguma coisa. Então, eu vejo assim, olha, eu não vejo que tem uma regra para isso, né? Até porque a fé ela vai variando de acordo com a situação, de acordo com o momento, né? E há alguns casos em que Jesus não quer fazer de forma nenhuma, ele não vai fazer. A gente observa, por exemplo, que quando Davi havia pecado, que o filho dele estava doente, ele jejuou, ele vestiu roupa de saco e ficou lá, e o que aconteceu com ele?
O menino morreu. Não, esse filho não vai viver, vai morrer. Então não adiantou, mesmo ele jejuando, não resolveu, porque naquele caso Deus falou: esse menino vai morrer. Então ele vai morrer. A gente observa no caso, né, do profeta Isaías e o rei Ezequias, que quando ele recebe a mensagem, ele tinha fé, ele orou e Deus deu a vida para ele, né? Então a gente observa assim: olha, qual que é a regra? Não tem regra, depende do momento, do agir de Deus, da vontade de Deus, daquele que está orando, de consagrar mais a vida, de orar mais mesmo, às vezes daquele que está recebendo oração, também de consagrar mais, de buscar mais a Deus, para que Deus possa fazer, porque eu vejo que algumas coisas da nossa vida, pode ser que Deus está requerendo alguma coisa da gente. Então ele não vai simplesmente fazer, estou dizendo simplesmente, não é exatamente simplesmente, né, porque depende da fé, mas ele não vai fazer porque ele está requerendo algo mais da nossa vida. Então depende da gente fazer aquilo que Deus está querendo. Então eu vejo assim, não existe uma regra para isso, depende muito de situação para situação, de momento para momento, e eu não digo de pessoas exatamente não, eu vejo de maneira de Deus fazer, porque às vezes em outros casos a gente vai encontrar pessoas que eram muito temente a Deus, pessoas de oração, e Deus não quis fazer a obra, ele preferiu levar para si, né? Então assim, como é que é a regra? Aí é com Deus, mas a gente precisa ter fé, né? É isso? Ela tinha uma bênção, né? Mas ela demorou bastante tempo, né, para adquirir aquele filho que ela sempre pedia a Deus, né? Eu falo, aquele que aproxima de Deus é necessário que tenha fé. Então ela aproximava, orava, mas Deus concedeu. Ela não foi uma hora para outra, né? Sim, embora também o texto ele não seja tão claro assim, mas Deus deu para ela, diante do voto que ela fez, então falou: vamos ver se ela vai cumprir com o voto. Na Bíblia não fala, né? Mas ela falou: ela fez um voto, e Deus deu. Mas qual que era o voto? Olha, você vai entregar, vai servir todo dia lá no templo. Às vezes, irmãos, quantas pessoas que às vezes promete uma coisa para Deus e alcança a bênção de Deus e esquece do que ele prometeu para Deus, né? É lógico que nós não estamos na lei, e a Bíblia deixa muito claro para nós: ninguém precisa votar, ninguém, nem na lei não precisava votar, mas tinha uma regrinha: se você votar, cumpra. Perceba que algumas vezes, eu sempre vejo também, né, às vezes as pessoas assim: se Deus me der uma bênção, eu nunca mais tomo Coca-Cola, né? Bom, tá bom, né? Mas tomar Coca-Cola, o médico vai falar para você não tomar também, isso aí é bom, né? Então você está viciado, está querendo ficar livre do vício, né? Talvez precise de outras coisas a mais para isso. Mas por que você não faz, em vez de falar que você não vai tomar Coca-Cola, assim: Senhor, se o Senhor me der a minha bênção, eu vou jejuar, sei lá, uma vez por mês, 2 vezes, fazer uma coisa que vai ser útil espiritualmente. Porque fazer a pessoa: não vou tomar Coca-Cola, vai ser bom para a saúde, né? Está tudo tranquilo, né? E a gente continua tudo com a vida material. Aquilo que Ana fez, né, que ela estava lá orando, pedindo, e ela faz um voto e Deus lhe concede, né? Mas perceba que ela assim, por que Deus lhe concede? Ela votou a Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele vai ser nazireu desde o nascimento, eu vou colocá-lo para servir, e aí nasceu. O que ela fez? Foi lá, entregou, né? Por quê? Irmãos, perceba que o grande problema de Ana, na época, é porque a mulher estéril era uma vergonha para ela. Ela era humilhada porque ela é estéril. Então ela vivia humilhação o tempo inteiro, né? Então a gente observa que era um grande problema para a vida dela. Então a gente percebe que ela faz aquele pedido, Deus lhe concede, não sei quanto tempo, não sei quantas vezes, a Bíblia não fala, mas aquela vez Deus concedeu para ela. Mas quanto tempo ela havia pedido? Não sei, mas eu sei que ela sofria bastante tempo com aquilo lá. E aí ela faz um voto e Deus lhe concede, né? Então eu preciso fazer um voto? Eu não sei, se você fizer, né? Não faz de Coca-Cola não, né? Para de beber a Coca, né? Para de beber o refrigerante, hein? Vai fazer bom para a sua saúde, tá bom? Vamos voltando aqui, né? Onde a gente parou? Não sei, ficou claro, irmã Cida? Ficou claro? Não, tá bom. Sim. Então, olha, qual que é a regra? Mas não tem regra. Deus ele vai agindo de forma diferente. Aliás, ele sempre agiu de forma diferente, né? Não tinha
muito bem uma regra, e por isso ele deixou todo mundo confuso, né? Ele confundia as pessoas. Mas a fé faz parte, né? E Deus vai fazer, ele faz se lhe apraz. É meio complicado, né? Muito bem. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Perceba, irmãos, que a gente olha aqui da mesma forma, né? Nem todos têm os dons de curar. A gente observa aqui, né, pela palavra de Deus, a gente ora e cura. Irmãos, uns vai ter o dom, Deus ora, embora as pessoas fazem comércio disso, e não é isso, né? A pessoa, olha, vai lá, que o missionário, não sei o que lá, vai orar por divina revelação, e você vai ser curado, né? Entenda, Deus cura, o diabo imita as coisas de Deus. Então a gente observa, por quê? Algum lugar que não tem Cristo, embora a pessoa está lá servindo um Deus que fala disso, daquilo outro, como é que Deus pode estar manifestando seu poder? A gente observa que o diabo, olha lá no Egito, né? Quando Moisés e Arão vai falar com o faraó, né? Os primeiros milagres, que ele pega o cajado de Moisés, joga no chão, ele se transforma em serpente. O que os magos fizeram? A gente sabe fazer também, foi lá e fez também, né? E a Bíblia fala que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. Ele não é, mas ele se transfigura. Ele mostra, muitas vezes, né? A Bíblia fala de sinais de mentira, ele faz grandes sinais para as pessoas, atrair pessoas, né? O que pessoas estão preocupadas nos dias que nós vivemos? Alcançar a cura e ter dinheiro, né? Então vai lá, quantos lugares que vão lá e estão pregando cura e dinheiro, e vai lá e as pessoas conseguem. Mas é Deus que está fazendo? Será? Alguém pode dizer assim, pastor, mas o diabo pode curar também? Olha, não existe muitas enfermidades malignas? As enfermidades são malignas. Se a enfermidade é maligna, o diabo pôs, ele não pode tirar por algum período para confundir a pessoa? Percebe? Mas a Bíblia fala, não, mas tem pessoas que Deus dá para ele o dom da cura, né? Então ele ora, e Deus repreende, outros já não, porque é o dom diferente que Deus dá para aquela pessoa. Quem está fazendo? É Deus, é Ele que faz. Então, até respondendo uma parte, não, a pessoa está doente, às vezes Deus dá o dom da cura para aquela pessoa, ele ora e Deus cura, Deus repreende o mal. Ele tem o dom para isso, né? Sim, depende das situações, exatamente, mas em alguns casos mais, né? Irmãos, a gente ouve tantos testemunhos, que Deus curou fulano que estava com uma determinada enfermidade, e o outro morreu com a mesma enfermidade e Deus não quis curar. Mas foi o mesmo que foi lá e orou. Então, se não é a pessoa, né, é o querer de Deus. A Bíblia fala aqui, tanto o querer como o efetuar é tudo dele. Ele que resolve o que vai fazer. A gente precisa só estar confiando nele, entregando a vida para ele, né? A operação de maravilhas, né? Nós percebemos que essa questão de maravilhas são algo muito grandiosos que aconteceu, Deus usou lá no passado, muitas vezes, né? Não sei se isso ainda pode acontecer para os dias que está, pode, que Deus é o mesmo, né? Mas a questão de Deus querer fazer, quando fala de operação de maravilha, perceba que lá atrás, quando Moisés foi desafiado, ele falou, olha, Deus vai criar uma coisa nova aqui, né? E o que foi a coisa nova que Deus fez? Abriu a terra e engoliu as pessoas, né? Então é uma coisa grandiosa daquele jeito. A gente fala que Josué, né, que estava lutando, aí ele orou para que o sol se deteu, Deus fez isso. Mas quantas vezes que Deus fez isso? Só aquela vez, não fez mais. Quantas vezes que a terra abriu para engolir outras pessoas com Moisés? Nenhuma, só aquela vez. Então a gente observa-se de maravilhas, de coisas grandiosas. Quantas vezes que o Mar Vermelho foi aberto? Uma, depois também o Jordão, né? Então teve o Jordão e o Mar Vermelho, né, que Deus abriu. De formas diferentes, mas Deus abriu. Mas Ele não ficou abrindo o tempo todo, né, para mostrar o seu poder, queria fazer. Então, quando a gente fala a questão de maravilhas, não é que ela vai ficar acontecendo o tempo todo, mas algumas vezes Deus opera, né? E aí ele vai dizendo assim, a profecia.
a outro o dom de discernir os espíritos. Irmãos, a gente precisa buscar muito isso, né? O dom de discernimento dos espíritos. Por quê? Muitas vezes a pessoa começa com o espírito de enrolação, né? Não sei se o irmão sabe, mas existe o espírito de enrolação, né? E a gente fica com medo de expulsar o espírito de enrolação, porque vai que não é Deus, é de enrolação, a pessoa fica naquela enrolação e fala e tal. Mas olha, se a gente tiver o dom de discernimento, a gente pode expulsar, não tem problema nenhum, né? Ao outro, a variedade de línguas. Irmãos, perceba, eu acho interessante essa palavra aqui. O que é variedade de línguas? Muitas línguas, variedades, né? Então, eu falo assim, língua estranha só tem um tipo. Não, pode ter variedades, pode ser que Deus dá para a pessoa, que ele tem o dom. Volto a dizer, né? Eu ouvi uma vez alguém dizendo, não lembro quem foi que havia comentado, que estava, acho que foi em Bitinga alguma vez, que a pessoa, um japonês, se não me engano, que tinha entrado lá, o pastor tinha pregado, e depois que alguém perguntou, olha, quem foi que ensinou ele falar naquela língua do japonês? Não, como é que chama a língua do japonês? Não, tem um outro nome, né? Mandarim. Quem ensinou ele a falar em mandarim? Mas ele não sabe falar em mandarim, né? Chinês, enfim. Mas quem ensinou? Ninguém ensinou, mas Deus fez com que ele entendesse na língua dele, né? Então Deus falou, ele entendeu. Mas peraí, como é que a pessoa falou essa língua? Então veja que essa variedade de línguas, se Deus quiser, às vezes nós estamos falando aqui em português, né? Comendo uns R, uns L, faltando umas vírgulas, e alguém está escutando, sei lá no Japão, e Deus quer falar com ele, e ele entende o que está sendo falado, né? Não é que a gente tem o dom, é que Deus faz. E também a língua do celeste, a língua dos anjos, que a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E a outra, irmãos, é a interpretação de línguas. Isso também é interessante, porque nós vamos observar que quando ele fala do dom de línguas, aquele que tem o dom de línguas, ele deve procurar também o dom da interpretação, né? E a gente vai entender o porquê. E aí, ele vai tratando, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo, veja que coisa interessante, repartindo particularmente. O que significa particularmente? Para cada pessoa, Deus trata de forma individual. Embora, eu sempre digo, irmãos, nós estamos falando aqui no estudo, numa pregação, embora um estudo é o mesmo, embora a pregação seja a mesma, mas para cada pessoa, Deus fala de forma diferente, né? Mas como é que é isso? É o que Deus faz, né? Então, por quê? Ele trata de forma particular a cada um como quer. Quem quer o quê? Como quem quer? Como Deus quer. Então volta até a repetir, irmã, por que Deus às vezes ele vai lá e responde aquela oração e aquela outra ele não trata da mesma forma? É porque é como Deus quer. Eu só preciso interpretar, conhecer o que Deus quer fazer, né? A gente precisa entender, irmãos. Eu sempre digo, perceba que nós como seres humanos, se dependesse de nós, irmãos, quem que morreria? Ninguém. Fica doente, o que a gente faz? Ora para quê? Não, mas antes, não só o médico, eu digo as nossas orações, né? Qual que é as nossas orações? O Senhor cura, né? A pessoa então Jesus cura ele com 15 anos, com 30 anos, cura ele, com 60, Senhor cura ele, com 90, Senhor cura ele, com 120 anos, né? Cura ele, a gente está orando para Deus curar, ele não está conseguindo nem ficar de pé mais, mas a nossa oração é para que Jesus cura. Então não ia morrer ninguém. Então, mas eu orei e Jesus levou. Jesus levou, irmão, porque era o tempo dele, o momento dele. Por isso que a gente percebe que ele leva com 15, outro com 30, outro com 50, outro com 100. Mas por quê? Eu não sei por quê. É porque ele faz desse jeito, ele quer fazer desse jeito, né? Mas não é porque a gente orou e ele não quis, é porque ele não quis, é o jeito dele trabalhar. E ele trata de forma particular com cada um. Isso é interessante, né? Do jeito que ele quer, não como eu quero, mas do jeito dele. E aí ele vai dizendo assim, porque assim como um corpo é um, e temos muitos membros, todos os membros são muitos, mas são só um corpo, assim também é Cristo, do mesmo jeito, né? E aí no versículo 13, ele diz assim, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, servos livres, e todos temos bebido
de um espírito. E quando ele diz aqui judeus e gregos, né, ele está falando exatamente dos gentios, né? Era o povo de judeu, e aqui está falando para os gregos, mas para todos, porque são gentios. Então, mesmo hoje, né, na igreja estamos, Deus trata diferente para o judeu e para o gentio? Não, irmãos, a igreja de Cristo hoje, ela é formada por judeus, por gentios, por todo mundo, não há diferenciação. Lá atrás havia uma diferenciação. A Bíblia fala que Deus, ele quebrou a parede da separação. Não tem mais parede de separação. Todos nós que estamos em Cristo somos um povo de Deus, quer gregos, quer judeus, quer servos, quer livres. Não tem essa diferenciação. Então Deus trata da mesma forma por cada um de nós, né? Todos temos bebido do mesmo Espírito. Vamos pular para o versículo 28, pois os irmãos leiam em casa, né? O restante, o 14 até o 28. Versículo 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Perceba, irmãos, que o que ele está tratando aqui agora de dons espirituais, ele não está falando da velha aliança, ele está falando da nova aliança. Por quê? Ele foi dado, foi repartido, como nós falamos para os irmãos, os profetas que haviam no Velho Testamento não era dom espiritual, ele era chamado para que pudesse ser profeta, era um ofício de profeta, o serviço dele era ser profetas. Os reis iam para a batalha, ia consultar os profetas, queria saber alguma coisa de Deus, ia falar com os profetas. Então perceba que era um ofício que Deus ia dado. Quando a gente fala aqui que é dado aqui os dons espirituais, é derramado os dons espirituais, nós vemos que é para a igreja, que ele vai trazer assim, e Deus pôs na igreja, a igreja, o Velho Testamento é só judeu, igreja, judeu e gentil. Então no Novo Testamento, primeiramente apóstolos. Por que primeiramente apóstolos? Perceba que antes de ser derramado o Espírito Santo sobre todos, Deus chamou 12, Deus chamou os apóstolos e tratou com eles de forma particular. E antes do capítulo 2 de Atos, eles reunidos, a Bíblia fala que Jesus sopra sobre ele o Espírito Santo, soprou. Então eles receberam primeiro o Espírito Santo. Então, por exemplo, primeiro os apóstolos, não aqueles que hoje são chamados de apóstolos, não são apóstolos. Os apóstolos é só aqueles que andaram com Jesus, nem mesmo Matias, que ele foi escolhido pelos apóstolos, foi o que Deus escolheu. Deus escolheu no lugar de Judas, irmãos conhecem, né? O apóstolo Paulo, que ele foi o apóstolo do gentio, e ele trata isso como de uma forma abortiva, né? Como se tivesse sido um aborto, um filho fora de época, que nasceu e foi enxertado ali. Os apóstolos são esses. Então, na igreja, primeiramente Deus colocou apóstolos. Em segundo lugar, os profetas, esses que têm o dom da profecia. Em terceiro, doutores. Voltando, né? O que é doutores? Douto, conhecedores, pessoas que estudam, têm conhecimento da palavra de Deus. Depois de apóstolos, depois de profetas, depois de doutores, os milagres, depois dons de curar, socorros, né? Olha que coisa interessante. A pessoa que socorre o outro, né, é um dom, irmãos, aquele que está ajudando o outro. Perceba que nem todos têm esse dom de estar ajudando o outro, socorrendo o outro, lá nos momentos difíceis, está toda hora lá, embora a igreja como um todo tenha o dever de estar socorrendo um ao outro, mas a uns Deus dá de forma especial esse dom de socorros, né? Governo, né, que está tomando conta, governando, cuidando das coisas, variedade de línguas. Aí ele começa a dizer, porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Veja que nem todos têm o dom de curar. Fala todos diversas línguas? Interpreta todos? Não, né? É lógico que não. Por quê? Que ele, da mesma forma que ele trata como um corpo, se todo mundo tivesse as mesmas coisas, não seria o corpo, né? Então nem todos têm. Deus vai colocando na igreja de acordo com o que ele quer para adorno, para que possa ser executado da melhor maneira possível, de acordo com a vontade dele. Mas no versículo 31, para a gente concluir, né, no capítulo 12, o que ele diz assim? Portanto, olha, irmãos, o que significa a palavra portanto? Concluindo o que está sendo falado acima, já que nem todos
têm os mesmos dons, pelo fato de nem todos ter os melhores dons, o que ele diz? Procurai e aí? Oh, que beleza, né? Procurais os melhores dons. Quais são os melhores dons? Depende, irmãos, né? Aquele que precisa do socorro, qual que é o melhor dom? Aquele que vai socorrer ele está precisando, né? Imagina que você está 2 horas da manhã, quebrou o seu carro, está parado no meio da rua, que adianta, né? Alguém dizia assim, olha, o governo está dando um desconto de 10 mil para você comprar um carro novo. Eu falei, eu preciso de um guincho agora, não adianta eu querer comprar um carro novo agora, né? Então, qual que é o melhor dom? Depende do momento, da situação. Então, dependendo de onde a gente está, a necessidade de cada um, ela vai variando. Então, o melhor dom é diferente. Então, assim, olha, quais são os melhores dons? Eu não sei qual que é os melhores. Então, a gente precisa pedir que Deus dê de acordo com a necessidade, né? Porque aquele que está, imagina, né, a gente pegar aqui e dizer, olha, quantos que gostam de feijoada? Talvez um monte de gente levantar a mão. Quantos que gostam de mocotó? Talvez alguém levanta a mão. Agora imagina aquele que está há 20 dias numa UTI, que ele acabou de sair da UTI, vai para casa e fala assim, olha, tem um mocotó feitinho, prontinho para você. Se der um mocotó para ele, vai matar ele. Não tem nada no estômago dele. O que ele precisa fazer? Papinha para ele, uma sopinha, para ir fortalecendo, depois vai dando. Da mesma forma, né? O que é o melhor dom? Mas depende. Porque imagina que se nós imaginarmos, imaginarmos é bom, né? Que nós estamos lá na praça falando de Jesus, né? O que precisa? De alguém com coragem para poder falar para todo mundo, né? Porque se tiver todo mundo morrendo de vergonha, né? Assim, olha, Jesus está aqui, se você quiser ter sua vida mudada, né, vem para cá que a gente vai falar. O que foi que você falou? Não é que você pode ter sua vida mudada, mas não vai adiantar, né? Então depende do momento, né? Agora, se você também imaginar que tem alguém que está lá no hospital, que chamou, que está doente, que precisa de uma oração, o que adianta se for lá alguém que ele só sabe evangelizar, né? Ele sabe evangelizar, começa a falar de Jesus, pode falar, deve falar de Jesus, não tem problema, mas precisa orar para ele. E de preferência aquele que tem o dom para Jesus responder a oração dele. Então assim, olha, procurai com zelo. O que é zelo, irmãos? Cuidado. Por que ele manda a gente procurar com cuidado? Porque se Deus me der, o que eu preciso fazer com ele? Eu preciso usar. Se eu busco e Deus me dá, eu não posso esconder. Perceba a parábola que a Bíblia fala a respeito daquele homem que pegou o seu talento e ele escondeu o seu talento. Qual que foi a recompensa dele? Alguém lembra? Perdeu o que tinha, deu para outro, se joga e sai lá nas trevas exteriores. Isso aqui não serve, né? Porque ele nem cuidou daquilo que eu dei para ele. Agora sim, busque com zelo, irmãos, busque com cuidado. Tem alguém aqui que quer dons de Deus? Fiquei com medo aí, né? Todo mundo, quem sabe, se Deus quiser dar, né? Aí eu posso ver, não é isso. Não, irmãos, olha a pergunta. Tem alguém aqui que quer dom de Deus? Oh, amém, olha. Mas se Deus te der o dom, o que você vai fazer com ele? Usar, né? Não importa. Nós falamos aqui, outro dia, mencionamos, perceba, né? O ofício do profeta. Deus chama o profeta Isaías e vai lá falar com o rei. Privilégio, entrar dentro do palácio, entrar dentro do quarto do rei. Fala para ele que ele está doente em cima da cama e que ele vai morrer. Olha que privilégio. E se ele me matar, né? Falar isso para ele, vai me matar. Não, esse é o recado que você tem de falar lá. Tá bom, ele foi lá e falou para o rei, né? Então observa, os irmãos já leram o profeta Jeremias, o livro do profeta Jeremias, que ele é conhecido como um profeta chorão. Por que ele é chamado profeta chorão? Lamentações, Jeremias chorava. Mas qual que era a grande lamentação de Jeremias? Olha, Senhor, você está mandando eu ir lá e falar isso.
Todos os outros profetas estão falando diferente. Só eu que estou falando isso. Né? Então, nós vimos que havia ele expulso o rei, olha, não traz Jeremias aqui, não, só fala mal aqui, para mim, né? Para o rei, para Acabe, né? Falou, ó, só fala mal aqui, procura outro profeta, e só fala mal aqui, não fala nada de bom, não era Acabe, não era outra. Pois é, ele pregou sobre o cativeiro, sobre o retorno, né? O cativeiro ele viu ir, né? Ele chegou a ver ir. Mas observa que Deus fala para ele. Jeremias, então fala o seguinte, já que todo mundo está falando isso, fala você também, que assim pelo menos você fica falando igual a eles. Não foi isso? Não. Ele falou, mas quem foi que falou que eu falei? Eu não falei por eles. Eles estão falando, ele não foi eu que eu falei, não. Né? Você vai lá e fala isso, né? Ele ia lá e falava aquilo que Deus mandava. Qual que era a consequência? Ele era preso, ia parar no calabouço, ficou lá na cárcere, foi para a prisão, porque ele falava diferente dos outros. Mas perceba, mesmo assim ele falava a palavra de Deus, ainda que ele era diferente dos outros. Todo mundo falava uma coisa e só ele falava diferente. Então perceba que quando eu estou falando isso, irmãos, por quê? Busque com zelo. Porque se Deus te der o dom, o que você deve fazer com ele? Usa, tem que ser usado. Se não for usado, é lógico. Usado quando? Quando Deus quiser, né? No momento que Ele precisar. Veja que o dom ele se manifesta quando há necessidade, quando precisa, então ele precisa ser exercitado, né? Então, você perde o dom de Deus, se Deus te dá o dom de profecia e é para você ir lá e falar alguma coisa que você não gostaria de falar, não é o que você gostaria de falar, é o que Deus mandou você falar, então precisa falar, né? Isso serve para todos nós, né? Aquele que Deus tem dado os dons, a Bíblia diz assim, aquele que mais é dado, mais é requerido, né? Porque o irmão não tem o dom de profecia, não tem o dom da palavra, não tem o dom disso. Ele não falou nada para ninguém, então é lógico que Deus vai requerer dele. Mas aquele que Deus mandou ele falar, ele tem muito mais compromisso, ele tem muito mais responsabilidade. Porque se ele não falar, não fazer conforme Deus mandou fazer, irmãos, aí complica para o lado dele, né? Então, veja, pegando o caso dos pastores aqui, às vezes as pessoas dizem assim, o pastor tem que dar conta das ovelhas. A Bíblia fala isso? Não. O pastor não é que ele tem que dar conta das ovelhas, ele tem que tratar o rebanho como que se ele tivesse de dar conta. É lógico que se Deus mandar ele falar, ele não falar, Deus vai requerer dele, é do atalaia, a questão do atalaia que nós estamos falando. Mas ele precisa cuidar da obra, do trabalho, igual Jesus quer que seja cuidado, do jeito que Deus quer cuidado. Na maior parte das vezes, né, com amor, com calma, né, estou dizendo a maior parte das vezes, por quê? Lembra o dia que Jesus chega lá, que estão os cambistas lá na porta, lá vendendo lá no templo? O que Jesus faz? Saiu, catou o chicote, saiu derrubando. Então o pastor vai catar o chicote, sai batendo as velhas. Não chega tanto, né? Mas observa que às vezes, né, a palavra ela precisa ser um pouco mais dura. Por isso que eu estou bebendo água para a palavra não ficar muito seca, né? Aí fica meio molhada de vez em quando, não fica tão seca. Mas é isso, se Deus dá, precisa ser falado. É isso que é a grande responsabilidade. E o problema, irmãos, que hoje as pessoas não estão querendo responsabilidade, as pessoas não querem comprometer-se. E servir a Cristo é compromisso. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Só. Aquele que não tem compromisso com Ele, Deus também não trata com Ele. Deus só trata com aquele que Ele tem compromisso. Não é? Então isso é importante. Uma vez alguém diz assim, pastor, fulano saiu da igreja e está lá no mundo, fazendo isso, fazendo aquilo errado, e parece que ele está só prosperando, e eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, e parece que eu só sofro, está tudo errado para mim, e por outro lado, eu falei, irmã, na verdade, Deus só trata com filho. Pode ver, Deus só trata com filho. Aquele que não é filho, Ele não trata. Deus nunca se preocupou em tratar alguma coisa com aquele que não era filho. Perceba que a nação de Israel era castigada
quando desviava de Deus. As outras nações se prosperavam. Até que, é lógico, aquele Deus usava para juízo contra Israel, depois Deus requeria deles. Mas caso contrário, eles tinham lá sua vida, tranquila, né? Então, o diabo ele oferece. Perceba que quando o diabo chega para Jesus lá na tentação, o que o diabo oferece para Jesus? 3 coisas, mas entre elas, todos os reinos do mundo eu vou te dar, porque foi dado para mim, me pertence. Tudo que tem na terra foi dado para o diabo. Então ele pode dar fama, dinheiro, tudo que a pessoa quer para deixar ele bem tranquilo, né? Então a gente só precisa tratar que Deus trata com aqueles que trata com ele. Irmãos, nós lemos o capítulo 12, no capítulo 13, ele fala aqui a respeito de amor. Só que, irmãos, eu não sei se os irmãos já leram, os irmãos perceberam, não existe essa palavra chamada dom de amor. Os irmãos já repararam? No capítulo 13 inteiro, os irmãos acham essa palavra dom de amor? Não tem. Ele fala de amor. O amor é benigno, o amor é sofredor, terminando todas, vai acabar isso, aquilo, mas o amor permanece. Mas ele não trata como amor, como dom, né? Então, por que o amor ele não é tratado como dom? O amor não é um dom? Porque a Bíblia diz assim: pode uma mãe que cuida do seu filho esquecer dele? Pode. Mas então, como é que a mãe esquece de um filho que cuida? Porque não tem amor. Mas um servo de Deus, existe um servo de Deus sem amor? Irmãos, olha que coisa interessante. Pode ler o capítulo 13 inteiro de 1 Coríntios. Não fala que o amor é um dom. Por que ele não fala que o amor é um dom? Deus é amor. Aquele que recebe Deus, automaticamente recebe amor na sua vida, porque Deus é amor. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, né, assim: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Olha, se eu tenho Deus na minha vida, automaticamente eu tenho amor na minha vida. Então aquele que não tem amor não tem Deus. A gente pega aqui, olha, a fé é tratada como amor, os governos, os socorros, os dons, a ciência, a sabedoria, línguas, é tudo tratado como dom. Amor, não. Amor, quem tem Deus na sua vida automaticamente tem amor. Logo, né, um alerta para todos, aqueles que dizem ser servos de Deus, que não tem amor na sua vida. O que está faltando? Está faltando Jesus na vida dele, né? Então, olha que coisa interessante. A gente olha assim: mas fulano não tem amor, fulano não tem amor. Olha, não, aquele que recebe Jesus na vida tem amor automaticamente. O amor não é um dom. Tudo vai acabar, menos o amor. Por quê? Deus é amor e Deus não acaba. Então aquele que tem Deus na vida também não acaba, porque ele está nele. A Bíblia fala assim: aquele que está em mim e eu estiver nele, né? Se um estiver no outro, permanece para sempre, não tem jeito de acabar. Então eu só trouxe essa ênfase aqui. A gente não vai ler o capítulo 13, evidentemente, de 1 Coríntios, que ele trata do amor, mas a igreja, as pessoas que recebem Jesus, automaticamente têm amor na sua vida. Não é dom. Embora recebeu Jesus, tem amor. É verdade, uma dádiva. Aquele que era nervoso, aquele que era bravo, aquele que era bruto, ele se torna uma pessoa amorosa, porque ele recebeu Jesus na sua vida, né? O irmão ia falar alguma coisa? Eu admiro muito que fala: aquele que ama, cumpriu a lei, porque a lei realmente é amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Aquele que ama, cumpriu a lei. Pois é, mas isso que o irmão falou é meio complicado, né? Amar e... Nós já pararam o que é isso? Amar o próximo.
Dá uma olhadinha de lado aí, irmãos. Ainda bem que eu estou longe de todo mundo, né? É brincadeira, né? O mais próximo não está tão próximo assim. Mas olha do lado aí. O que é amar o próximo como a si mesmo? Está vendo essa pessoa que está do seu lado agora? Ele que é próximo seu. Você precisa amar essa pessoa que está aí do seu lado do mesmo jeito que você se ama. Agora, e depois, a hora que você sai daqui, o próximo é outro. Você precisa amar o outro do mesmo jeito. O próximo como a ti mesmo. Né? Que quando ele fala que cumpriu a lei, porque aquele que ama... Irmão, você acha que aquele que ama o outro como ele próprio, você acha que ele aborrece o outro? Você acha que ele ofende o outro? Não ofende. Trata mal o outro? Não. Quem se trata mal? Quem se ofende? Consigo mesmo. Olha, estou muito ofendido comigo mesmo, porque ontem eu fiz uma coisa para mim que me deixou muito... Ninguém faz isso, irmão. Não é? Às vezes até brinca desse jeito, né? Ah, você está com raiva de você? Tô. Então fica sem comer uns 3 dias para te castigar. Está doido? Também não é assim, né? Eu me amo, eu preciso me cuidar, né? Então a gente observa, Paulo escreve isso, né? Como lá em Efésios, como Cristo, a igreja, ele trata o marido como a esposa, mas depois ele trata assim, olha, grande é o mistério. Digo, em relação marido e mulher? Não. Cristo é a igreja, grande é esse mistério de amor, né? Então é uma coisa interessante, e de pensar no corpo de Cristo, né? Como assim, aquele que ama, ele se cuida, ele nunca trata mal, nunca se aborrece a si próprio, antes alimenta e cuida da sua carne, né? Imagina aquele que está cansado, todo suado, trabalhou tudo, ele fala assim, vou ficar uns 3 dias sem tomar banho só para me castigar, né? Não faz isso? Não, tomar um banho para ficar gostoso, refrescar, para poder descansar. Não é o seguinte, faz? É assim, irmão. E o que a Bíblia fala? É para tratar o outro exatamente desse mesmo jeito. Se fazer isso, não tem problema nenhum, né? Eu imagino, né? Então é isso que deve ser feito. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Nós paramos por aqui. A gente vai falar do dom de língua, dom de visão, de línguas estranhas e profecias, que está no capítulo 14, mas para um outro dia, né? Que deu dons aos homens. Sim. Levou cativo o cativeiro, né? O que estava aprisionando os homens. Mas vamos, só essa parte que falou, olha, é maior o apóstolo, em segundo lugar é profeta, essa é a ordem, essa é a hierarquia, né? Que é dada. Perguntaram para Jesus uma certa ocasião, dizendo assim, Senhor, quem que é o maior do reino dos céus? Os discípulos, os apóstolos, tinham uma dúvida em relação a isso. E talvez alguém podia pensar, deve ser Pedro, que foi um dos primeiros a ser chamado, o outro, não, deve ser o outro. Ele podia ter essas indagações entre eles, e na verdade eles tinham, né? Queriam saber que Jesus gostava mais, né? E perguntaram, né? Senhor, quem que é o maior no teu reino? Então, irmão, só para responder isso aqui, olha, o que Jesus fez? Ele olhou assim, Pedro, João, Tiago, quem que Jesus respondeu que era o maior? Ele pegou uma criança e diz assim, olha, se alguém não se tornar igual a essa criança, não pode entrar no reino dos céus. O maior tem que ser igual a essa criança. Igual, o que é igual a criança? Toda hora está brigando? Não, né? O que era isso? Criança não tem a preocupação de saber quem que é maior, quem é menor, né? Quem que tem mais... Pode perceber, pegam várias crianças, vai lá num parque, aí você pega umas pessoas de famílias pobres, de famílias médias, de famílias ricas, de famílias milionárias, põe as crianças junto para brincar. Crianças pequenas. Os irmãos acham que vai acontecer o quê? Eles vão ficar separados lá, falando, não, você é de outra classe social. Não, para criança não. Então assim, para Jesus, olha, primeiro apóstolos, na igreja, os primeiros a ser chamados
foram os apóstolos. Fala de profetas, e os profetas eram utilizados, as profecias, os profetas todos, mas não é que eles estão em lugar de destaque, não, Deus chamou a todos, e a Bíblia fala que nós fazemos parte individualmente do corpo de Cristo. Quem que é maior? É o pastor ou maior é o que está na porta? É tudo igual, não tem diferente, tem dons diferentes. Sim, e Jesus... a gente pega em relação de Cristo e a igreja, né? Quem que é maior, Cristo ou a igreja? Cristo, é claro. Dons de profecia, Mas que Cristo é a igreja? A igreja serviu Cristo ou Cristo que serviu a igreja? Ele veio para servir, falou, olha, eu vim para isso, veio para fazer isso. E olha que coisa interessante, quando a gente olha, vai lembrando do lava-pés lá, assim como eu fiz, façai-vos também, né? Não é o servo maior do que o seu senhor, o senhor é maior, mas o senhor fez assim, e se ele fez, vós deveis fazer também, tá bom? Que Deus abençoe. Outro dia a gente fala mais sobre levou o cativo o cativeiro, o que é isso, tá bom? Deus abençoe os irmãos, né? Vamos estar encerrando, lembrando os irmãos que amanhã tem culto, né, na Malenita, sexta-feira, sábado no Jardim Marquês, e domingo normalmente aqui 6 horas da manhã tem a reunião, a consagração 6 horas aqui no templo, tá bom? Que Jesus abençoe cada um dos irmãos, né? Convidar o pastor Moisés para a oração final, a bênção final, que Deus abençoe a cada um nessa noite.